sou Débora Valeri, estou na TV Relacionamento e sou poetisa. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva pela TV Relacionamento. E hoje, graças a Deus, somos brindados novamente com a presença de uma profissional espetacular que já nos brindou sobre organização e desorganização. E hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, vamos falar sobre meio ambiente e Diana Sanches, honrada mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, obrigada, uma honra estar aqui com você de novo também. Perfeito. Obrigada pelas palavras. Imagina. E agradecimentos novamente para Sandra Migoto, que nos apresentou. Diana, quando a gente fala de sustentabilidade, nós pensamos já, a grande maioria pensa só no local onde mora, ou no bairro onde mora, a cidade, outros já pensam no estado, outros já pensam no país, e outros têm uma visão de mundo melhor, e outros têm ainda a visão do universo como um todo, né? Mas cada um tem uma categoria. Né? E historicamente, né, se a gente fosse analisar inicialmente a pirâmide de Maslow, né, eu queria que você comentasse um pouquinho, depois a gente discorre sobre o que você quiser falar sobre isso. Opa, você já começa dando um desafio grande aí, Kate. Mas olha, você tem toda a razão, tudo começa aí, porque Maslow, em 1943, ele definiu aqui a necessidade do ser humano, né? O que motiva o ser humano, o que faz o ser humano contente, feliz, alegre e motivado. E ele definiu os dois grupos. Ele falou que era o grupo básico: comer, beber, dormir, ter relações sexuais, não violência, segurança. Sobrevivência, né? Sobrevivência, isso. Exato. E depois as necessidades psicológicas, né? A autoestima, o ter relacionamentos sociais. E no topo da pirâmide, a premiação, a valorização de si, a autorrealização. E até aquela coisa do dinheiro que eu ganho, o que eu posso comprar com o meu dinheiro. Só que essa pirâmide de Maslow, ela teve uma releitura muito recentemente, em 2016. Essa releitura foi publicada na revista de Business Harvard Review. Ela foi definida por Eric Almquist e mais dois autores. Eles fizeram estudo durante 30 anos e disseram culpar. Mas não são dois grupos que definem a motivação do homem, são 4 grupos. E na base da pirâmide de Eric, então, estava a relação, as necessidades funcionais, as necessidades emocionais, as necessidades de transformação. E no topo da pirâmide, a necessidade de gerar um impacto social. Kendi, só aí nós podemos ver que existe uma conclusão a ser tomada, né? Lá no século XX, onde se pensava no individualismo, e agora no século XXI, onde é o coletivismo. Tá? Eu costumo, em termos de organização, fazer alguns destaques, e eu tenho aqui uma pirâmide, a pirâmide de Maslow, né? E olha, nós podemos dar um destaque que logo na base da pirâmide de Eric, dessa releitura, ele considera o organizar. Mas perceba que a pirâmide do Eric foi resultado de uma consulta ao consumidor no momento da decisão de compra, onde ele diz: precisa haver organização. E subindo um pouco, ele diz: precisa haver o bem-estar. E subindo mais na pirâmide, no momento de transformação, se fala em legado. Ou seja, em legado, em dar esperança, nós estamos falando do que esta geração vai fazer para que seja deixado, né, em termos de recursos, em termos de ambiente, para as gerações futuras. Mas o mais importante que eu vejo nessa pirâmide é o topo da pirâmide, porque o gerar impacto social significa realmente você ter atitude. Kendi, e o importante que eu daria destaque realmente é a necessidade de gerar impacto social, né? A inclusão, a necessidade de gerar impacto social, porque realmente é agir com atitude.
agir com virtudes, agir com coragem, com sabedoria, com humanidade, com justiça, com transcendência. Então, realmente, eu acho que essa é a diferença maior de tudo. E quando você inclui o planeta, que a gente fala tanto agora, né, é muito importante falar de gases de efeito estufa, de mudanças climáticas, porque os impactos realmente são dramáticos, né? Se nós falarmos do Nordeste, o tamanho do Nordeste, o tamanho da terra seca que há no Nordeste atualmente é do tamanho da Inglaterra. Sem dúvida. Então, os eventos catastróficos de temperaturas altíssimas, foi Porto Alegre, que o ano passado todo mundo dizia Porto Alegre, temperaturas impensáveis, né? Perto das calotas, né? E quando se derretem as calotas polares, aumenta o nível do mar. Veja Tuvalu, o que aconteceu na COP26 do ano passado, quando o ministro ele deu o speech dele, ele fez a verbalização dele com o pódio dentro da água, dizendo: façam algo, porque a minha ilha vai derreter, vai desaparecer, a minha ilha vai desaparecer. E isso já aconteceu, porque na Nova Zelândia já houve o sumiço de uma das ilhas, né? Exato. E realmente, quando entrevistaram um dos refugiados ambientais, para dizer que até o vocabulário mudou, ele disse: olha, eu tenho que mudar meus hábitos, eu estou acostumado a usar sarong, agora eu tenho que usar calça comprida, porque eu tive que sair da minha terra, porque derreteram as calotas polares e aí mudou a ilha. Então, realmente, são dramáticos, né, os efeitos das mudanças climáticas. E o entendimento antes que nós tínhamos era muito elementar, quando a gente falava poluição, e não, são 6 gases que provocam o efeito estufa. Se você perguntar quem de efeito estufa é bom, sim, é bom. Porque se não houvesse efeito estufa na Terra, as temperaturas a gente sabe seriam negativas, né? Exato. Menos 10, menos 18, não haveria nem água líquida, não haveria ser humano que Só suportasse. que tem que ter o controle também. Tem que ter o controle, porque se for excessivo, né, o excesso do efeito estufa que é o problema. E o que as empresas estão fazendo? E por que eu digo as empresas? Porque não são só culpados. Você colocou muito bem, Kendi, quando você disse: a gente olha o nosso e a gente precisa começar como nós, indivíduos, a nossa família, nosso bairro, nossa comunidade, nosso país, nossa terra, nosso planeta. Exatamente. Porque todos precisam fazer alguma coisa, né? Na verdade, assim, se a Terra, se você estivesse numa nave espacial viajando pelo espaço, você não poluiria nem o ar que você respira, né, e nem a água que você toma, certo? E a Terra é uma nave espacial que está andando no universo, né? Cabe a gente ter essa conscientização, né? Essa frase é do Arthur Clarke, de 2001, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante. É a maneira que nós pensamos de quanto a natureza é boa para a gente, né? É verdade. Quanto a gente gosta e respeita os espaços, os direitos de uns, os direitos dos outros. E eu acho que tem que ter uma mudança de conscientização mesmo das pessoas. É verdade, e conscientização, porque hoje em dia o poder está em nossas mãos, o poder do consumidor, porque nós viemos sendo, na minha geração particularmente, né, quando o produto era empurrado para o consumidor, né, hoje não, o poder está na mão do consumidor, ele tem a internet a favor dele, ele é muito mais consciente, ou seja, trabalhar o consumismo, né? A gente falou na outra entrevista sobre organização, e o consumismo está inserido nesse tema também, porque o poder vem a ser do consumidor a partir do momento que ele se questiona. E o que perguntas que ele faz? No momento da decisão de compra, ele pergunta: eu preciso comprar mesmo? Será que eu não tenho um outro item que está duplicado? Será que eu não tenho um outro item que faça e que exerça a mesma função? Eu preciso realmente desse produto? Eu preciso, ele é necessário mesmo. Agora, de quem que eu estou comprando? Que fornecedor que eu compro? Aquele fornecedor, ele tem uma responsabilidade ambiental, ele tem uma responsabilidade social, como que ele trata os funcionários dele? Como é que eu vou comprar, como é que eu vou usar, eu vou manter até o ciclo de vida esse item comigo, ou eu vou simplesmente comprar um novo, comprar outro, porque a demanda antes ela era empurrada para o cliente, atualmente ainda não puxada para o cliente. O cliente é consciente
eu nem diria cliente, eu diria consumidor consciente, ele se pergunta mesmo, vou usar até o fim do ciclo de vida, como é que eu vou descartar isso? Então são questionamentos importantes e que a juventude atual, felizmente, é muito mais ativista para isso, atua e está forçando que as empresas realmente façam o seu papel. Quando na COP de 2015 em Paris foram estabelecidas as metas, né, foi a ONU também lançou as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Me fugiu o que eu ia falar. Me deu branco agora. Interessante. Eu estava falando. Vai lá. Quando na última COP, na Conferência das Partes, houve assinatura em Paris, aquele tratado, e os países se comprometeram a ter a sua redução dos gases de efeito estufa, foi interessante porque então o então secretário Ban Ki-moon, ele definiu que as empresas eram vitais para fazer as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acontecerem. De fato, elas são engrenagens da sociedade. Né? E perfeito, porque assim, uma coisa é você cobrar da parte política, dos dirigentes e tal, mas o que faz acontecer mesmo são as empresas. Então, por isso que elas são cobradas e de uma forma assim, porque a agenda da ONU 2030 vai acontecer agora, né? Daqui a 8 anos precisam ser entregues resultados. Então, as 100 primeiras empresas, 100 empresas listadas na Bolsa de Valores, que são as mais importantes, de maior valor, são as mais pressionadas, as mais cobradas, e são as que podem fazer mais, realmente. Muito interessante. Diana, você trouxe aí informações valiosas, né? Fantástico, contextualizou de uma forma assim, muito dinâmica e eficaz. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais aí e também os seus contatos. Eu diria que minhas considerações finais vai para a juventude mesmo, que é o futuro. Né? Eu acho que é muito importante uma palestra, né? uma conscientização das gerações mais, da minha geração, mas a juventude mesmo, que é o futuro, que sejam realmente ativistas para o planeta, né? Que entendam bem, que acompanhem o que são as ODS e que daqui a 8 anos, o que vai acontecer quando a agenda da ONU 2030 já chegar o prazo de entregar os resultados? Então, fique de olho. Essa é a minha mensagem principal para a juventude. Fique de olho. Perfeito. Seus contatos. Obrigada, Kendi. Meu WhatsApp, 11 99685 2905 e meu Instagram, Diana L.A.M. Sanches com Z. Sou peruana, Kendi. Perfeito. Então, gratidão mais uma vez. Tá? Você. Muito obrigada. Obrigada a você, Kendi. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, Diana Sanches, que realmente, ela, em termos de organização, ela é assim, muito top e também na área de sustentabilidade também. Né? Gratidão e volto mais vezes. Obrigada a você, querido. Internautas, com os agradecimentos, nós finalizamos então mais um programa Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.